Olá, meus queridos amigos, bem-vindos ao Conhecendo o Espiritismo. Sou Evelyn Freire e estamos juntos mais uma vez no nosso curso de mediunidade. Hoje vamos falar sobre percepção, sintonia e concentração mental. Uma aula muito interessante, você vai gostar muito. Fique atento na aula de hoje, que nós vamos trazer alguns treinos, algumas dinâmicas para que você possa treinar a sua percepção, a sua sintonia e a sua concentração mental. Então, você está convidado a assistir esta aula conosco, mas eu convido você também para se inscrever no nosso canal, curtir, compartilhar e comentar os nossos vídeos. Vamos lá então, meus queridos amigos, para a nossa aula, começar verdadeiramente a nossa aula. Vamos conversar sobre percepção, sintonia e concentração mental e vamos também falar sobre a fusão de fases, que é a parte prática do nosso curso. Então, vamos iniciar com o seguinte questionamento: qual o seu entendimento sobre percepção, sintonia e concentração mental? O que é que você, na verdade, compreende quando você é chamado a trazer alguma informação, alguma consideração sobre percepção? Será que a percepção de todos nós é igual? O que será que influencia positivamente ou negativamente as nossas percepções? Como anda a nossa sintonia? Será que nós estamos utilizando a sintonia que nós devemos ter, a sintonia benéfica, da melhor maneira? E a concentração mental? Nós temos conseguido nos concentrar, nós temos trabalhado a nossa concentração mental? Então, nós vamos ter também na aula de hoje a oportunidade de abordar sobre esses temas. Então, vamos principalmente, queridos amigos, compreender, na verdade, como nós podemos fazer. A aula de hoje é exatamente, vamos refletir no sentido de como nós podemos fazer para que a nossa percepção, a nossa sintonia e a nossa concentração mental sejam aprimoradas, de modo que nós possamos utilizá-la também de forma positiva nas reuniões mediúnicas. Então, vamos começar com percepção. Então, percepção, queridos amigos, significa ter consciência de algo por meio da inteligência e dos sentidos. Temos dentro das percepções o que nós chamamos de percepção extrasensorial, que refere-se à capacidade de compreender além dos sentidos e da ação mental corriqueira, que é o que nós chamamos de impressão paranormal ou intuição. A percepção extrasensorial, ela está fundamentada na teoria de que a mente humana desempenha, dentre outras, a função psi. Lembram quando nós estudamos lá no início do curso sobre metapsíquica e parapsicologia? Que nós trouxemos para vocês as percepções de psigama, psiquepa, e aí nós tivemos a oportunidade de compreender que, na verdade, a parapsicologia, essa percepção psíquica, né, psi, é exatamente esse sentido, essa percepção extrasensorial que nós temos, capacidade realmente de perceber além dos sentidos e da ação mental corriqueira. Então, nós temos o psigama, ou efeitos inteligentes, no caso da telepatia, clarividência, presságios, e o psicapa, ou efeitos físicos, como levitação, telecinesia, teleplastia e etc. Uma voltada para o que nós chamamos de mediunidade de efeitos físicos e a outra para o que nós chamamos de mediunidade de efeitos inteligentes. Então, essa percepção é exatamente isso: trabalhar essa nossa capacidade de perceber além dos nossos sentidos corriqueiros. Todos nós temos a capacidade de ter essa percepção? Sim, todos nós. Mas o que acontece? Nem todo mundo trabalha, desenvolve, estimula as suas percepções extrasensoriais. Nós somos ainda muito voltados para o imediatismo, para aquilo que nós conseguimos perceber de pronto, e
nossa percepção extrasensorial, essa percepção maior e global, ela acaba ficando comprometida. Então, a codificação espírita, ela classifica os tipos de percepção psigama e psicapa em mediúnicos e anímicos. Allan Kardec subdividiu os processos mediúnicos em duas categorias, viabilizados por médiuns. São os médiuns de efeitos físicos e médiuns de efeitos inteligentes. E denomina a percepção anímica de fenômeno de emancipação da alma. Destaca ainda que a percepção mediúnica traz sempre um conteúdo anímico. Então vejam, dentro da parapsicologia, se utiliza, dentro da metapsíquica, dentro da ciência, se utiliza a terminologia psigama e psicapa, tá? Na verdade, dentro da doutrina espírita, nós colocamos como mediúnicos aqueles onde há necessariamente a interferência do plano espiritual, onde o médium está ali realmente na condição de intermediar a comunicação entre o plano espiritual e o plano material. E anímicos, vocês já sabem, nós já estudamos isso, é aquilo que parte da própria alma do médium. Por que anímico? Porque, na verdade, é o próprio médium que realiza aqueles fenômenos. Não há ali necessariamente a interferência de um espírito, embora possa haver, tá? Então, por exemplo, os fenômenos anímicos, por exemplo, a emancipação da alma, as levitações, tudo isso decorre do próprio médium, da própria alma dele. Mas, a partir do momento, por exemplo, que os espíritos, através de batidas, se comunicam conosco utilizando a mediunidade de efeitos físicos, ali já há, claro, um fenômeno anímico, porque é o próprio médium que permite aquilo ali, mas essencialmente mediúnico. Por quê? Porque há ali a comunicação. Então, é o que diz aqui a doutrina espírita, que a percepção mediúnica sempre traz um conteúdo anímico, porque o médium sempre participa ele mesmo com as suas percepções, com as suas limitações, enfim, com os seus sentimentos, sua história, sua vida. Ele sempre participa de alguma forma mais ou menos ostensiva nas comunicações mediúnicas. Bom, nós vamos trazer para vocês, como eu falei no início, nós íamos trazer algumas brincadeiras, algumas dinâmicas para vocês, para que vocês possam trabalhar um pouquinho a percepção de vocês, a sintonia e a concentração mental. Eu falei, prestem atenção desde o início. Já teve coisas que eu passei nos slides anteriores e que eu vou pedir de vocês depois lá no fim, que eu quero ver se vocês estão atentos à aula, se vocês estão percebendo outras coisas além daquilo que eu digo, além daquilo que eu falo essencialmente, tá bom? Então, nós vamos ver agora um videozinho que eu trago para vocês, para que vocês possam trabalhar as percepções de vocês. Prestem atenção, observem, para que você mesmo possa avaliar até que ponto você está percebendo outras coisas além daquilo que está óbvio para nós. Perfeito? Então vamos acompanhar. Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. Why, I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. But how did you know? Madam, as any horticulturist will tell you, one does not plant petunias until May is out. Take her away. That's right, madam. It's just a matter of observation. The real question is, how observant were you?
And action. Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. Well, I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. Viram aí, meus queridos amigos, como nós muitas vezes estamos olhando, mas não estamos percebendo, nós não estamos concentrados, nós não estamos realmente focados naquilo que nós estamos vendo. Então, nós tivemos aí a oportunidade de perceber que várias mudanças aconteceram naquela cena e provavelmente muitas delas nós sequer tivemos condições de perceber. Por quê? Porque a nossa percepção ela não está treinada, ela não está desenvolvida. Isso acontece também nas reuniões mediúnicas. Muitas vezes, os médiuns, durante as suas percepções mediúnicas, eles ficam muito limitados, muitas vezes, à problemática do espírito e a muitas outras coisas acontecendo a nível espiritual, muitas outras percepções que ele poderia desenvolver e perceber no ambiente espiritual e do próprio espírito que ele está atendendo, e ele não percebe. Por quê? Porque ele não treina, ele não se exercita nessa capacidade, ou seja, quando nós estamos aqui colocando, a nossa percepção ela é seletiva e focada. Ver é diferente de perceber. Muitas vezes até enxergamos, mas o nosso cérebro não capta. Mas para desenvolvê-la melhor, precisamos treinar, como por exemplo, olhar para o céu e tentar perceber as figuras que as nuvens podem produzir, caminhar ao redor da nossa casa ou trabalho e tentar perceber todos os prédios, trilhas, comércios, serviços novos, pessoas, jardins, flores, vegetação, etc. Fazemos o mesmo percurso inúmeras vezes e não percebemos nada. Não é verdade? Reflita se isso não acontece com você também. Nós não temos normalmente o hábito de olhar, de perceber além do óbvio. Nós ficamos com uma percepção, como colocamos aqui, extremamente seletiva e focada e percebemos o que está ao redor, na realidade não percebemos aquilo que está ali ao nosso redor. Vemos, mas não percebemos. Então, podemos ainda usar algumas figuras para perceber figura e fundo. Algumas pessoas têm mais facilidades para ver o geral e outras para ver os detalhes. Então, tudo é uma questão de treino, de hábito, de costume, tá? A partir do momento que nós vamos nos exercitando a isso, a nossa mente, a nossa capacidade de percepção, ela vai ser ampliada. Bom, nós vamos trazer mais um testezinho, uma dinâmica, um treino aqui para você. Então, nós vamos trazer algumas imagens, tá? E você vai descrever tudo o que você consegue ver em cada imagem. Veja que a partir do momento que você vê uma imagem, é preciso deslocar um pouco a visão para conseguir ver a próxima imagem. Realmente, o nosso cérebro foca em algo e precisamos nos esforçar para sair dessa fixação. Então, nós vamos aqui trazer, são 3 imagens, elas estão pequenininhas, mas nós vamos ampliá-las para você, para que você possa trabalhar a sua percepção, ok? Então, vamos lá. A nossa primeira imagem. Observe essa imagem. O que você consegue perceber? Olhe para os detalhes, depois olhe uma visão global. O que será que você consegue perceber aí?
tá? Eu vou dar aqui um tempinho enquanto nós estamos falando, conversando, mas eu vou mostrar depois alguns detalhes, algumas percepções para que você possa realmente perceber se você conseguiu visualizar tudo, tá bom? Por exemplo, vamos aqui, ó, detalhes individuais, detalhes, você percebe aqui se fosse um cachorro, aqui se fosse uma mulher, né, com uma criança no colo, aqui seria a roupa dela. Dá para perceber como se aqui também tivesse uma pessoa, não sei se você consegue ver como se aqui fosse um chapéu, aqui os braços de uma pessoa, tá bom? Aqui, ó, como se houvesse uma pessoa nesse local aqui. Por outro lado, a visão global é de um homem. Aqui nós percebemos claramente uma pessoa que como se fosse as mãos dessa pessoa no peito, como se aqui fosse o corpo da pessoa, percebem aqui? Tá? Então nós conseguimos perceber também essa pessoa maior quando nós ampliamos a visão. Vamos ainda para uma segunda imagem. Observem essa segunda imagem. O que é que vocês conseguem absorver, perceber dessas imagens? Vejam os detalhes, vejam inicialmente as questões individuais e depois vocês podem ampliar a percepção de vocês e ver o todo. Então, o que que nós podemos identificar nessa segunda imagem? Quais são as nossas percepções? Vejam, nós podemos ver em detalhes, nós podemos ver aqui, ó, uma pessoa, parece uma mulher saindo aqui de algum local, ok? Conseguem perceber que aqui tem uma pessoa, um rapaz, aqui o chapéu, aqui, ó, o rosto, tocando uma viola, um violão, alguma coisa, ó, aqui as pernas, conseguem perceber? Aqui também conseguimos ver, ó, uma mulher já carregando alguma, tipo na cabeça, como se fossem jarros, tá? Aqui os braços, ó, as pernas, conseguem perceber isso? Pois muito bem. Nós vemos na visão global, nós percebemos aqui uma senhora, já mais idosa, conseguimos perceber as rugas, realmente demonstrando a idade, e aqui também uma pessoa mais idosa, um senhor, aqui os cabelos brancos, então nós também conseguimos perceber as rugas, então percebemos aqui como se fosse um casal de idosos, ok? E temos ainda mais uma outra imagem para que você possa examinar. O que você consegue também ver nessa imagem? Qual a sua percepção dessa imagem? Observe, olhe, procure focar nos detalhes e depois ver de uma forma mais geral para trabalhar também a sua percepção. Vejam aqui que nós podemos, então, parecem duas pessoas se beijando, aqui como se fosse, a impressão que dá aqui como se fosse feminino, aqui masculino, alguma coisa nesse sentido, os braços, as mãos, né? Duas pessoas, dois rostos, duas pessoas se abraçando, se entrelaçando. Então, nós também temos condições de fazer essa percepção. Nós vamos agora estudar sobre a sintonia. Já estudamos um pouquinho sobre a percepção, trouxemos algumas orientações para você, para que você possa também ampliar a sua capacidade perceptiva. E hoje, agora, nesse momento, vamos estudar sobre sintonia. Vejam, nós já estudamos sobre sintonia nas aulas anteriores, já tivemos aula sobre isso, mas vamos reforçar a necessidade de nós trabalharmos a nossa sintonia. Então vejam, a sintonia entre duas ou mais pessoas, quando há harmonia, similitude, atração, simpatia ou reciprocidade no pensar e no sentir. Os espíritos vão, de preferência, aonde se acham os seus semelhantes. Aí ficam mais à vontade e mais seguros de que serão ouvidos. O homem atrai os espíritos em razão de suas tendências, quer esteja só, quer faça parte de um todo coletivo, como uma sociedade, uma cidade ou um povo.
Há, pois, sociedades, cidades e povos que são assistidos por espíritos mais ou menos elevados, conforme o caráter e as paixões que aí predominam. Então, vejam bem o que nós estamos vendo. Tudo é atração, tudo é sintonia, simpatia, reciprocidade. Então, em relação ao plano espiritual, igualmente, os espíritos, eles vão buscar os seus semelhantes, onde eles se sentirem bem receptivos, né? Bem recepcionados, onde eles se sentirem à vontade, eles se sentirem seguros. Raciocine, nós mesmos, encarnados, não gostamos de estar num ambiente onde nós percebemos que as pessoas têm uma afinidade conosco, de pensamentos, de ideias. Quando as pessoas são muito diferentes, nós não nos sentimos tão à vontade. E se nós temos essa condição e essa percepção enquanto encarnados, com os desencarnados não muda. É a mesma situação. Então, o homem vai atrair os espíritos em função das suas tendências, esteja ele só ou em grupo. Por quê? Porque o coletivo também vai atrair um grupo de espíritos na mesma sintonia daquela coletividade. Então, pessoas que são viciosas se atraem no mundo material e atraem espíritos naquela condição igualmente, assim com cidades, povos, países. Então não há dúvida que os lugares, as cidades, os países têm ali espíritos condizentes com o seu modo de ser, com as suas percepções, com a sua evolução. Existem, queridos amigos, dois tipos de atração. A atração física, que é regida por leis materiais e que nada tem a ver com a atração por sentimentos. Então, entre espíritos que têm interesses iguais, a atração é de sentimentos. Podemos ter afinidades e sintonias com pessoas com as quais não temos a menor atração física. E podemos ter atração física com pessoas com as quais não temos nenhuma afinidade, o que mostra que as origens das duas atrações são diferentes. Uma é essencialmente material e outra é de ordem espiritual. Então, não pensamos que a sintonia que faz com que as pessoas se atraiam é uma só. É essa atração física que pode acontecer independentemente da sintonia da atração de sentimentos, como nós podemos ter a atração de sentimentos e não ter a atração física. E podemos ter as duas? Sim, igualmente é possível ter as duas. Vamos trabalhar a sintonia mediúnica. Tivemos aqui a oportunidade de trabalhar rapidamente, tudo isso nós já vimos, certo? Então nós estamos só relembrando com vocês esse conteúdo, tá? E agora vamos falar um pouquinho da sintonia mediúnica. Todo ser humano é médium. Todos somos instrumentos das forças com as quais estamos em sintonia. Todos somos médiuns dentro do campo mental que nos é próprio, associando-nos às energias edificantes ou às forças perturbadoras e deprimentes. Ensina Emmanuel que as bases de todos os serviços de intercâmbio entre desencarnados e encarnados repousam na mente. Com certeza, para que haja o intercâmbio mediúnico, tem que haver ali uma sintonia entre médium e espírito comunicante. Nós já estudamos, vocês devem lembrar que nós já estudamos sobre as condições necessárias para que o intercâmbio aconteça. E quando nós falamos de sintonia, lembram que nós falamos de afinidade fluídica e sintonia vibratória? Lembram disso? Pois é, tem aquela questão que é essencialmente orgânica, que é a questão da afinidade, mas tem a questão da sintonia, no sentido de haver ali uma conexão mente a mente. E lembrem que mesmo médiuns mais evoluídos podem, naquele momento do intercâmbio mediúnico, buscar a sintonia daquele espírito que está necessitado. Não é porque o médium é mais evoluído que ele fica alheio
as percepções da espiritualidade inferior. Naquele momento ele está em trabalho, ele está atuando com o seu instrumento mediúnico, com a sua faculdade mediúnica para ajudar os corações. Então ele vai conseguir sintonizar, sim, ele orienta a mente dele para sintonizar com aqueles espíritos necessitados, de modo que eles possam, esses corações necessitados, possam ser ajudados e amparados. Mas tudo está na mente. Por isso a necessidade de nós estudarmos. Por quê? Porque o médium ele vai treinando a sua capacidade de sintonia. Ele sintoniza com a espiritualidade necessitada quando ele quer, na hora que ele quer e conforme o trabalho que ele vai desempenhar. E ele também treina a mente dele para ele sintonizar com a espiritualidade superior, que obviamente é o ideal, que nós possamos sempre, cada vez mais, sintonizar com a espiritualidade superior. Por quê? Porque é ela que vai estar ali de uma forma mais cotidiana conosco, nos ajudando, nos auxiliando e nos amparando. Mas é um trabalho de cada um de nós. Nós não vamos já no instalar de dedos sintonizar com quem nós desejamos. Se não houver um esforço, um trabalho, uma mentalização, uma predisposição nossa, de cada um, para buscar a sintonia que nós desejamos. Então, quando ele diz aqui, André Luiz diz que todos somos instrumentos das forças com as quais estamos em sintonia, nós sabemos que isso quer dizer que todo momento nós estamos sendo influenciados. E essa influência, ela é essencialmente decorrente da sintonia que se estabelece, positiva ou negativa, forças edificantes ou forças perturbadoras e deprimentes. Nós não podemos culpar os espíritos pela influência que eles nos trazem ou eles nos fazem, porque, na verdade, a responsabilidade é nossa. Se nós não abríssemos sintonia negativa, nós não seríamos influenciados de forma negativa. Mas a sintonia mediúnica, ela é necessária. Nós estamos aqui focando na sintonia mediúnica, ela é necessária para que a comunicação se estabeleça. Então, nós estamos vendo aqui, vejam, colocamos aqui do lado esquerdo uma lata de lixo e do lado direito flores. Nós colocamos na lata de lixo vários animais que, em tese, estariam sendo atraídos. Colocamos as borboletas, beija-flor, abelhinha. E do lado direito colocamos as flores e alguns animais que, em tese, estariam por elas atraídos, como as baratas, as aranhas, as moscas. Agora, olhando essas imagens, elas não estão inadequadas? Porque as borboletas, os beija-flores, as abelhas, elas não vão buscar o lixo, elas vão buscar as flores. Igualmente, como as moscas e as baratas vão buscar o lixo. O que é isso, senão a sintonia da natureza? Percebam, então, queridos amigos, que nós precisamos ter consciência daquilo que nós estamos trabalhando na nossa mente, nas nossas emoções. Nós estamos com o nosso interior florido ou sujo? Eu quero atrair animais belos que trazem ainda mais beleza à natureza ou outros tipos de seres vivos? Então, a questão é, com a minha forma de pensar e agir, o que eu estou atraindo? Será um beija-flor ou será uma barata? Como nós estamos trabalhando o nosso ser, positivamente ou negativamente? Então, aqui é a reflexão que cada um de nós deve fazer para que possamos, se estivermos com uma sintonia negativa, uma sintonia pouco construtiva, começarmos a trabalhar, começarmos a nos esforçar para mudar essa condição mental. Bom, agora já falamos um pouquinho sobre percepção, já falamos um pouquinho sobre sintonia. Vamos agora falar sobre concentração mental. Então, o que é concentrar?
Concentrar significa convergir para o centro. Saber direcionar a atenção ou as energias para um objetivo específico. Concentração mental é o processo psíquico pelo qual a mente mantém-se focada em algo, sustentada pela atenção, pelo pensamento firme e por energias habilmente centradas em um objetivo, objeto ou atividade. Vejam bem, então, aqui que concentrar é convergir para o centro, é direcionar a minha atenção para um objetivo específico, para aquilo que eu desejo, para aquilo que é importante. Eu preciso focar a minha atenção em algo. Então, a concentração, só por essa definição, nós já podemos perceber que a concentração depende do nosso esforço pessoal. Eu preciso focar o meu pensamento firme, habilmente centrar a minha mente naquilo que eu quero. Não é algo que simplesmente acontece, eu consigo me concentrar facilmente. Não, no início principalmente, nós vamos ter dificuldades, nós vamos precisar focar, trabalhar, perseverar, nos exercitar no trabalho da concentração mental para que nós consigamos fazer aquilo que nós desejamos. Então, meus queridos amigos, nada vem de forma gratuita. Nem as percepções vão se ampliar de forma gratuita, nem a nossa sintonia vai ser positiva sem esforço e nem vamos conseguir uma excelente concentração mental de forma gratuita, sem uma perseverança, um esforço, um treino de cada um de nós nesse objetivo. A concentração mental, então, envolve a atuação simultânea de dois tipos de forças, atenção e vontade. Nós vamos precisar aliar atenção e vontade para que consigamos concentrar naquilo que desejamos, para que a nossa concentração seja melhor. Então, o que é a atenção e o que é a vontade? A atenção é o processo cognitivo do intelecto, caracterizado pela seleção ativa de determinados estímulos, com inibição concomitante de todos os outros. E a vontade é o que alimenta o processo de atenção. É faculdade mental utilizada na escolha ou decisão acerca de um ato ou de um pensamento. Então vejam o seguinte, a atenção, como quando nós colocamos aqui, processo cognitivo do intelecto, caracterizado por uma seleção ativa, significa o quê? Eu, intelectualmente, eu vou selecionar, eu vou direcionar, eu vou estimular a minha mente para algo que eu quero, para algo que me é interessante. Então, é o meu intelecto, a minha mente, na verdade, estimulando a sua mente, a sua atenção para aquilo que eu quero. Quando eu concentro, quando a minha atenção se volta para algo, eu esqueço as outras coisas. Como ele diz aqui, há um processo de inibição de todos os outros, de tudo aquilo que está ao redor, de todas as outras coisas que podem chamar a minha atenção. Por quê? Porque eu selecionei de forma ativa e consciente aquilo que vai merecer a minha atenção, o meu estímulo. É como se eu direcionasse a minha atenção para algo e as outras coisas desaparecessem. Vocês já perceberam, por exemplo, quando nós estamos muito concentrados em alguma coisa, numa aula, por exemplo, acontecem coisas ao nosso redor que nós não percebemos. Por quê? Porque a minha atenção estava focada naquele ponto. Então, isso faz parte da concentração e isso depende de nós. Eu quero direcionar a minha atenção para uma determinada coisa. Eu quero direcionar a minha atenção para a reunião mediúnica. Eu quero concentrar a minha atenção para aquela comunicação. E por isso que para aquela comunicação, na verdade, né? Não para a concentração. E a concentração, junto com para que ela possa existir, tem que ter atenção, mas tem que ter a vontade, ou seja, é o meu desejo de realmente me concentrar em algo. A vontade é que me alimenta esse processo.
É a faculdade mental utilizada na escolha ou decisão acerca de um ato ou de um pensamento. Eu preciso direcionar a minha atenção para um determinado ponto. Mas se a minha vontade não estiver ativa, se a minha vontade não for forte o suficiente, eu vou o quê? Se eu não conseguir focar a minha atenção, se a minha vontade for pequena, aí a minha concentração não vai chegar ao ápice, eu vou ficar desatenta, eu vou direcionar a minha atenção para outra coisa. Então, a vontade, ela é importante porque ela me faz perseverar na busca daquilo que eu desejo. Então, eu preciso me concentrar, por exemplo, em fornecer fluidos na hora da reunião mediúnica, por exemplo, se eu sou um médium de sustentação. A minha atenção vai estar focada, por exemplo, nos pensamentos, nas orações que eu vou emitir, para que os fluidos emitidos sejam positivos, e a minha vontade, ela tem que ser forte, determinante, atuante. Por quê? Porque durante aquela 1 hora e meia, o meu pensamento pode vagar. Meu pensamento pode ser, de alguma forma, ele pode ir para outros interesses, para os nossos compromissos, para as nossas vivências, para a nossa família, para as nossas dificuldades. Os nossos pensamentos voam. E aí eu preciso puxar a minha vontade, fazer com que a minha vontade predomine, para que eu consiga voltar os meus pensamentos para a atenção daquele momento. Eu preciso trabalhar a minha atenção e a minha vontade para que eu consiga voltar os meus pensamentos para a reunião mediúnica, para a doação de fluidos, para as orações e assim manter a minha concentração. Então percebam que concentração envolve atenção e vontade. Então, boa concentração mental exige também vida reta. Os bons resultados da concentração exigem disciplina mental, persistência e prática contínua. Não é algo que se aprende superficialmente. É hábito que se adquire paulatinamente, cujos bons resultados dependem diretamente dos esforços investidos. Então, quanto mais condizente com a boa nova, quanto mais eu tiver uma vida positiva, equilibrada, quanto mais os meus pensamentos forem nobres, quanto mais as minhas atitudes forem enobrecidas, mais eu vou conseguir concentrar bem. Por que isso, queridos amigos? Porque, na verdade, raciocinem comigo. Quando nós já vivemos naturalmente no nosso dia a dia, fazendo bem, através da vida reta, vocês concordam comigo que eu já estou naturalmente, constantemente em contato com o plano superior? Porque quando nós temos uma vida reta, isso significa que as nossas atitudes, nossos pensamentos, nossas vibrações, nossa vida é positiva. Que nós já estamos conectados com a espiritualidade superior. Que nós já estamos em sintonia com o Pai. Ora, se a minha vida, se no meu dia a dia, na minha vida constante, eu já estou em constante sintonia com a espiritualidade superior, quando eu precisar buscá-la, quando eu precisar nela concentrar durante a reunião mediúnica para o desenvolvimento da tarefa, eu não vou sentir dificuldades. Por quê? Porque já é algo natural e espontâneo, cotidiano mesmo na minha vida. Eu já tenho o hábito de estar em sintonia com a espiritualidade, de concentrar, de orar. Então, o trabalho que eu vou desenvolver, a concentração que eu vou desenvolver na reunião mediúnica, acaba sendo apenas uma continuidade daquilo que eu já faço. Então, eu não vou ter dificuldade. Por isso que nós colocamos aqui, para a concentração precisa-se de disciplina mental? Sim, porque se eu deixar, os meus pensamentos voam para os seus interesses, e o meu interesse naquele momento, pelo menos, tem que ser a
reunião mediúnica. Então, uma disciplina mensal no sentido de puxar o meu pensamento com a atenção e a vontade necessárias para aquele momento. Persistência, como que não? Claro, eu preciso de persistência, principalmente no início, quando nós não estamos acostumados a essa prática. Então, se eu não persistir, eu vou desistir e eu não vou conseguir. E aí o trabalho deixa de ser realizado. Não pensemos que nós já vamos conseguir a concentração desejada no primeiro momento. Não é assim, porque nós não temos o hábito de nos concentrarmos, de orarmos, de meditarmos, de focarmos em coisas específicas. Nossa vida é muito atribulada. E a loucura do mundo nos deixa ainda mais, ainda mais dificuldades para uma concentração. Porque concentração exige foco, dedicação, persistência, paciência, serenidade, equilíbrio. E a vida louca do mundo leva-nos exatamente para a posição oposta. Então, precisamos trabalhar realmente com persistência para alcançarmos a concentração mental que nós desejamos. Prática contínua, claro, prática leva à perfeição. Se eu não trabalho a prática, se eu quero apenas me concentrar naquele momento e eu deixo para trabalhar isso apenas na hora da reunião mediúnica, eu vou ter dificuldades? Claro que sim. Tem que ser algo que eu trabalhe, que eu busque, que eu me exercite sempre. Então, é como nós colocamos, não é algo que se aprende superficialmente. É hábito que se adquire paulatinamente, cujos bons resultados vão depender diretamente dos nossos esforços investidos. Então, eu quero isso, então se esforce. Como nós nos esforçamos em tudo na vida para obtermos, por exemplo, aí o desenhozinho, saúde física, precisamos nos exercitar. Então, tudo depende do nosso esforço, certo? Então, durante o contato com os espíritos desencarnados, é preciso que o médium se abstraia das preocupações e dos problemas que transcorrem fora da reunião, fixando-se nos acontecimentos que envolvem diretamente o intercâmbio, a fim de que a doação e a recepção de energias magnético-espirituais e o clima de harmonia e seriedade do trabalho não sofram processo de continuidade. Então, nós precisamos realmente trabalhar essa abstração dos nossos problemas cotidianos, lembrando que eu não vou poder resolvê-los dentro da reunião mediúnica. Eu não vou poder resolver. Eu não estou ali com a mente, com todas as minhas capacidades intelectivas voltadas para a solução daquele problema. Eu estou ali com outro objetivo. Então, vamos nos focar, nos concentrar naquilo que eu posso fazer naquele momento. Nós vivemos no ontem, nós vivemos no amanhã e esquecemos de viver o hoje. Então, neste momento, eu não estou dentro da reunião mediúnica, eu não estou ali exatamente para favorecer o intercâmbio mediúnico, eu não estou ali para doar, receber energias, eu não preciso buscar um clima de harmonia, eu não tenho que contribuir para a seriedade do trabalho, para que não haja um processo de continuidade, para que o trabalho não sofra no seu processo de continuidade. Esse não é o meu compromisso naquele momento. Então, eu tenho que trabalhar isso. Nesse momento, deixar os meus problemas, as minhas preocupações para serem resolvidas depois, em outro momento, não agora. Por isso a questão da disciplina é tão importante. Bom, nós vamos trouxe aqui uma dinâmica de concentração, mas antes de ir para essa dinâmica, eu quero trabalhar aqui a sua percepção. Eu sei que nós trabalhamos a percepção lá no início, certo? Mas vocês lembram que eu falei que desde o início vocês já estavam sendo ali, de alguma certa forma, trabalhados nas suas percepções? Pois muito bem. Eu vou lhes fazer uma pergunta nesse momento para ver se vocês estavam realmente percebendo ou estavam só vendo sem enxergar verdadeiramente tudo aquilo que estava sendo colocado e trazido na aula. Vocês devem ter percebido que alguns slides eram coloridos. No fundo dos slides
não era o slide padrão do Conhecendo o Espiritismo, tá? Eram coloridos. A pergunta que eu trago a vocês é: vocês conseguem lembrar quais as cores que nós trouxemos nos slides no decorrer da aula? Foram 6 cores que nós usamos no decorrer da nossa aula. Eu estava ali trabalhando o quê? A percepção de vocês. Vocês olharam os slides, certo? Vocês leram o que estava escrito nos slides, mas vocês conseguem memorizar ou conseguiram memorizar ou perceber as cores que nós trouxemos? Percepção. Mais uma vez, para nós percebermos e aí avaliarmos como anda a nossa capacidade de percepção. Então, na realidade, nós trouxemos 6 slides coloridos. O primeiro foi verde, o segundo foi azul, o terceiro foi amarelo, o quarto vermelho, o quinto preto e o sexto rosa, tá? Então, não sei como foi aí a sua percepção, se você conseguiu captar ou não muito bem essas cores, mas foi também mais um testezinho para você, tá bom? E agora vamos para a nossa dinâmica da concentração. Claro que eu não vou ter condições de vê-los realizando, mas peço, se possível, que vocês façam aí na casa de vocês, aonde vocês estiverem, para que vocês possam realmente avaliar como está a concentração de vocês. O nosso objetivo é, de uma forma lúdica, de uma forma agradável, trabalhar realmente a percepção. Então vejam, será lido um texto e cada vez que mencionar o nome de um pássaro, erga a mão direita. Então, quando nós mencionarmos o nome de um pássaro, vocês vão erguer a mão direita, tá? Como se ela estivesse flutuando sozinha, imitando um pássaro em voo. Quando mencionar um grupo de pássaros, ambas as mãos deverão flutuar e você deve ficar de pé. Não vou ficar em pé aqui, porque não é o caso. Então, ambas as mãos deverão flutuar e você deve ficar de pé. Mas, se eu mencionar um animal que não voe, você vai continuar sentado e vai colocar as mãos sobre os joelhos, batendo os pés no chão. Então, você vai colocar as mãos no joelho, continuar sentado e bater os pés no chão. Então, nós temos aí 3 situações diferentes. Uma, quando um pássaro for mencionado, mão direita. Quando um grupo de pássaros forem mencionados, as 2 mãos vão ser erguidas e você deve ficar em pé. E quando um animal que não voe for mencionado, você fica sentado com as mãos nos joelhos, batendo os pés no chão. Então, você tem que, na realidade, se concentrar na dinâmica para que você possa testar aí como está a sua concentração, tá bom? Então, eu vou começar a ler o texto e você procure aí ver como é que está a sua concentração. Então, vamos lá. Esta manhã, levantei-me cedo. O dia estava magnífico. O sol de primavera animava toda a natureza e os pássaros cantavam sem cessar. Ao abrir a janela do quarto, um pardal, sem cerimônia, invadiu a casa, pondo o gato em polvorosa. O papagaio, que estava no jardim de inverno, irritou-se com a correria do gato e pôs-se a berrar, assustando os canários que tranquilamente cantavam em suas gaiolas. O pardal acabou saindo pela janela de onde entrou, deixando o gato mais tranquilo, que foi brincar com o cachorro, já resignado com a perda de seu pardal, que planejava ter para o café da manhã. Sucessivamente, acalmaram-se o papagaio e os canários. Continuando a contemplar a natureza, observei que se aproximou de um lindo vaso de flores, um beija-flor. Aí pensei comigo, vai começar tudo de novo. E aí, como é que você foi? Você conseguiu
manter a sua concentração, o seu foco, a sua atenção, a sua vontade para o treino? Conseguiu levantar a mão direita na hora que era para levantar, as duas mãos, enfim, bater os pés? Espero que sim, tá? Para que você possa realmente, pouco a pouco, começar a trabalhar mais a sua concentração mental. Meus queridos amigos, e finalizamos nesse momento a nossa aula teórica, falando sobre percepção, sintonia e concentração mental. Espero que você tenha gostado. E vamos agora mais novamente, né, as nossas reflexões da parte prática do nosso trabalho através da fusão de fases, que você, quando nós sempre comentamos, você já está mais familiarizado com esta fase, onde na verdade tudo aquilo que foi trabalhado, tudo aquilo que foi treinado durante o curso, chega no seu ápice durante esta fase, e, na verdade, vai havendo o quê? Um aprimoramento daquilo que foi aprendido, daquilo que foi trabalhado, daquilo que foi, na verdade, ensinado durante o curso. Então, o dirigente vai, na verdade, já dispensando as fases anteriores, no sentido de fazer com que seja uma condução mais simplificada. Detalhes não são mais tão importantes nesse momento, e sim a necessidade de nós caminharmos principalmente para as percepções, para o intercâmbio, para a fase da psicografia e da psicopictografia também. Então aqui vocês já sabem, vamos manter os coordenadores do grupo apenas auxiliando aqueles alunos que já estão ali trabalhando, se preparando para serem os dirigentes da futura equipe mediúnica, certo? Mantém-se os minutos destinados à psicografia, à psicopictografia também. Importante nesse momento começarem a verificar se houve um progresso, queridos amigos, na qualidade das mensagens que são trazidas, tá? No início, nós estamos ali em frases, alguns rabiscos, algumas mensagens curtas. Como é que está agora? Será que houve um progresso? Será que os médiuns estão conseguindo captar melhor a percepção do plano espiritual? Como está o tipo de comunicação? Será que as mensagens psicográficas elas vêm de forma intuitiva? Será que elas já estão vindo mais numa condição de semimecânica, onde há aquele impulso natural nos braços e também a ideia vai chegando à mente à medida que o médium escreve? Será que houve uma evolução em relação à mediunidade de psicografia mecânica, onde a mensagem não passa pela mente do médium, mas o impulso no braço é sentido? Então, essa evolução dentro da psicografia precisa ser avaliada durante o curso. Então, é o que eu digo para vocês, embora nós já estejamos na fase de fusão, nós vamos ver com certeza a cada dia um progresso, ou não, em cada um dos componentes da equipe. Por isso a necessidade de nós estarmos atentos, saber como estão cada um nas suas casas, se estão tendo tempo de trabalhar, de se dedicar, de estudar, de se aprimorar sempre, para que a gente possa ver o crescimento e o desempenho dessas pessoas no decorrer do curso. Nós vamos ver, os coordenadores do curso veem, ainda mais porque já tem mais experiência, nós vemos isso claramente. Aqueles médiuns que se destacam, mas se destacam não só porque estudam, mas da sua entrega para o trabalho, da sua luta em se melhorarem sempre. Então nós vamos ter a oportunidade de ver e perceber isso. Outros, por outro lado, já não. Nós vamos vendo que muitas vezes eles se desestimulam, eles continuam ainda muito absorvidos ali, às vezes, nas sensações da mediunidade, dificultando realmente o desenvolvimento mediúnico. Então, com o tempo, nós vamos tendo a oportunidade de captar e de perceber tudo isso. Aqui na avaliação final,
é o momento de nós refletirmos sobre tudo isso que nós comentamos, refletirmos sobre os atendimentos, principalmente sobre o aprendizado dos médiuns, dos dialogadores, dos médiuns de sustentação, sempre tendo a oportunidade de observar os atendimentos realizados por cada médium, avaliar os casos, a complexidade, a evolução do diálogo e do médium, tentar compreender um pouquinho do porquê de determinadas problemáticas virem mais ou menos por um médium. Nós já falamos isso na aula passada, mas estou aqui para reforçar. Então, nós não estamos ali só para atender, viu? Nós precisamos nos concentrar em tudo que está sendo mostrado para que nós realmente saibamos aproveitar o curso para aprender ao máximo. O máximo de conhecimento que nós pudermos obter nesse curso é fundamental. Então, atenção aos detalhes, as percepções, a sintonia, a concentração, tudo isso que nós trabalhamos hoje na parte teórica, como foi nessa parte prática? Se eu estou falando de percepção, de sintonia, de concentração, o que eu, como coordenador do curso, vou trabalhar, tentar focar no dia de hoje? Quais as suas percepções? Médiuns, dialogadores, médiuns de sustentação, vocês conseguiram perceber um pouco mais? Ampliar as percepções de vocês? Ou vocês não perceberam nenhuma mudança ou não têm percebido nenhuma mudança no decorrer do curso? Como anda a sintonia de vocês? Você conseguiu perceber, manter-se em sintonia com o seu espírito protetor, o seu guia mediúnico? Você conseguiu estabelecer a necessária sintonia com o espírito que estava em atendimento? Você conseguiu captar e perceber bem a sua problemática mental, a sua condição durante o diálogo? Como estava a sintonia dos médiuns de apoio com a equipe espiritual? Então vamos perguntar. Lembrem que nós não devemos dissociar a aula teórica com a parte prática. Não. Nós sempre precisamos ver se aquilo que foi trabalhado na parte teórica foi útil naquele dia da prática. Se aquilo que nós estudamos, na verdade, se mostrou importante, necessário, útil naquela prática daquele dia. Então, tudo isso nós vamos avaliar na reunião mediúnica e na avaliação final. E o ideal, vejam bem, o ideal é exatamente os coordenadores e aqueles que estão trabalhando, né, se especializando e treinando para serem os futuros dirigentes, no início da reunião mediúnica já falar isso. Olha, hoje eu quero que vocês ampliem, procurem ampliar as percepções ainda mais, como nós estávamos estudando. Observem como vai estar a sintonia de vocês no decorrer da nossa reunião de hoje. Quero ver se a concentração de vocês também melhorou. Então, os alunos, eles precisam ser chamados a isso. É preciso que os coordenadores busquem despertar cada vez mais nos alunos esses pontos, porque senão eles assistem a aula teórica e vão para a prática, não lembram de nada daquilo que viram, como se fossem duas coisas dissociadas, e não são. Eles estão ali extremamente, né, as duas coisas estão ali extremamente relacionadas, tá? Aqui nós estamos à nossa disposição, mantemos as 3 comunicações simultâneas, alternando a ordem das comunicações, sempre que possível, mas mantemos ainda a composição das duplas, ok? Aqui a nossa ficha de sintomas, que vocês já conhecem, tá bom? E por fim, o nosso muito obrigada. Reforçando mais uma vez a necessidade de nós estarmos atentos às fichas de sintomas, tá? Lembrando que é muito, principalmente quando a equipe é grande, é muita gente para expor, para falar na hora da avaliação final e nem sempre nós conseguimos ouvir a todos. E muitas vezes será na ficha de sintomas que cada um vai expor ali as suas dificuldades, os seus receios, os seus medos, as suas angústias. Então estejamos atentos a isso, para que possamos dar a todos aqueles que ali estão a atenção devida, para que eles se sintam importantes, para que eles sintam a nossa ajuda, para que eles sintam que nós estamos ali preocupados com eles. Perfeito? Meus queridos amigos,
vamos finalizando mais uma aula do nosso curso de mediunidade. Quero agradecer a cada um de vocês pela atenção, pela participação, por estarem perseverando neste curso. É muito importante para que nós possamos bem desenvolver a mediunidade. Muito obrigada pela sua confiança. Seguem os nossos canais, as nossas redes de contato, para que você possa ter a oportunidade de também acompanhar outros conteúdos, outras matérias, outras formas de aprender a doutrina espírita. Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube, se inscreva, para nós é uma grande alegria. Conheça o nosso trabalho também no Instagram. Tenha a oportunidade de receber todas as novidades, todas as atualizações no nosso canal do Telegram. Temos ainda o nosso portal com o nosso blog, a nossa loja virtual, todos os nossos projetos. Você acessa também através do nosso site, do nosso portal. Temos ainda os nossos e-mails de contato, Evelyn, para dúvidas doutrinárias, e o suporte, para outras questões. E ainda o nosso número de WhatsApp ou de Telegram, para que você possa igualmente se comunicar conosco, fazer convites, tirar dúvidas, atendimento fraterno, enfim, temos também o contato telefônico para essa oportunidade de nós nos relacionarmos, nos conhecermos e ajudarmos você de alguma forma. Meus amores, um grande abraço, um grande beijo e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.